Gente, muito bom dia. Hare Krishna. Voltei de São Paulo, feliz da vida, acendi todas as minhas velas, fiquei aqui no meu universo paralelo. Antes de arrumar as flores, eu decidi ver a hora, né? Mais ou menos assim. Por pouco a gente começa a se imaginar, se começando no horário eu já passo, agora só a Deus é para ter misericórdia da gente. Não, brincadeira, eu vou ficar de olho no horário, mas peço desculpas, estava aqui dentro da sala, enfim, vendo flores, vendo. Eu, quando saio, carrego o altar no meu coração, mas quando eu volto, eu confesso que eu fico muito feliz de estar de volta e fico em uns momentos de reflexão e de introspecção. Perdi a hora aqui, acendendo velas aos pés dos altares. Graças pela paciência e por vocês resistirem aí, por vocês não terem desistido e ido embora. Obrigada. Vamos retomar de ontem, numa outra perspectiva. A gente falou sobre desejo, né? E nesses estudos todos, a gente para pensar também no significado das palavras. Porque muitas vezes a gente usa tudo como sinônimo, né? A gente fala desejo, intenção, aspiração, a gente põe tudo no mesmo balaio, e aí conforme a gente vai falando, se explicando, indo adiante na vida, a gente vai usando uma palavra ou outra. Mas verdadeiramente, porque o significado, ou seja, os aspectos mais profundos da vida estão se perdendo, especialmente em Kali Yuga, nesse final dos tempos, onde a gente vê os valores invertidos, vê o bem perseguido, vê quem tem disciplina visto como radical, e quem está fazendo o que quer da vida visto como se está tudo certo, é isso mesmo, né? Tem até um professor que tem uma visão interessante disso, que existe nesse meio espiritual essa história toda de ir com o flow, né? De entrar no flow, uma coisa assim. E esse professor é um professor de Ashtanga. Ele diz que o jeito, ele é muito divertido, esse professor. E ele fala assim que só um mestre peixe morto vai com a corrente. Todos os demais mestres peixes não vão na corrente, eles fazem todo o esforço para voltar, para migrar, para ir. Então ele contesta essa ideia de que esse flow é esse lugar para a gente ir simplesmente se soltar, ou seja, auto-lá. Existe um momento de entrega, mas não é entrega para as coisas do mundo. E o que a gente tem visto é isso, ou seja, não, vamos nos entregar por aqui. Então, tudo bem comer o que come, tudo bem comer tanto quanto come, tudo bem dormir tanto quanto dorme, tudo bem a gente invejar, desejar o que é do outro, falar. Imagina, a gente está numa sociedade que quando a gente fala que deseja o mal para o outro, não existe mais pudor para isso. E muitas vezes o próprio círculo começa, é isso mesmo, sei lá, uma situação de agressão com os mestres animais. E as pessoas vão lá e falam, tinha que fazer isso, tinha que fazer mesmo isso. E a outra vai fazendo cada vez mais. A mestra vaca está esquecida, óbvio. Mas então a gente vê, mesmo no caso do mestre Orelha, quando aconteceu, a gente viu toda aquela compaixão por ele, e daí chegava na hora do agressor. Tudo bem que a gente não consiga ainda desejar flores no caminho. Precisa de um lugar bem tranquilo no coração para isso. Mas o ponto é que a gente não ter pudor de desejar mal para alguém numa sociedade já diz bastante sobre o que está acontecendo com essa sociedade, concordam? Então, a questão é que quando o significado vai se perdendo, ou seja, quando a gente fica muito no raso da vida, o que acontece é que a gente usa palavras que teriam significados diferentes para a mesma coisa, porque a gente não está indo fundo, entende? Agora, quando a gente começa a ir fundo, daí a gente também começa a fazer um estudo mais fino das palavras, do significado delas e do que a gente quer dizer. Então, nisso tudo, a gente está vendo, inspirados pela Bhagavad Gita, o desejo, a gente está vendo o desejo altruísta, egoísta, a gente está vendo a intenção, a gente está vendo a aspiração. E desses outros, desejo altruísta e egoísta, a gente falou um pouco ontem. Da aspiração, a gente tem falado também cai lá. Daqui a pouco a gente de repente foca nisso. Eu acredito que os focos também dessas reflexões vão aparecendo quase que dentro de um mistério do campo que a gente forma e de questões que vão aparecendo no nosso coração e emergindo no campo. E daí a gente vai falando a respeito disso tudo e cada hora alguma coisa acerta a gente por dentro ou não, mas a gente começa a simplesmente refletir, deixar isso decantar como a gente falou. Então tem a intenção. E aí na intenção é tão importante que a intenção esteja pautada também em discernimento. Por que o discernimento? Porque a gente pode ter uma intenção
Por exemplo, olha que coisa interessante. A gente pode desejar um mestre. E um mestre no sentido mais romântico da história. Então, eu vou ter um mestre para o mestre me orientar, por exemplo. Só que quando o mestre orienta, o mestre ele vai pegar uma lâmina afiada e vai cortar todos os teus apegos. Então, a ideia romântica que a gente tem de viver com o mestre, com a mestra, com a orientadora, não é esse mar de rosas que a gente pensa. Às vezes é um mar de espinhos, não um mar de rosas. Porque a presença do mestre, da mestra, da orientadora, vai direto no cerne. Quando a gente começa a vida espiritual no mundo e sem discernimento, a gente usa Deus para fazer nossa vida melhor. Vamos pensar sobre isso? Eu tive uma crise, Deus me ajuda a sair da crise. Deus me ajuda a encontrar o caminho. Deus me ajuda. E tudo bem, ou seja, que bom que a gente está indo para o divino. Agora a ideia toda não é que Deus seja usado para melhorar a nossa vida, mas que a gente seja usado por Deus, e Deus essa palavrinha que eu uso sempre entre aspas e com cuidado, e daí cada um vai substituindo pelo que essa palavra tem significado no coração. A ideia da espiritualidade é que Deus use a gente. Só que num começo a gente vai para Deus fazer por nós o que a gente não está conseguindo. E tudo bem, a gente deve ir para o divino para isso, mas a meta da espiritualidade é a salvação que Cristo falou. A meta da espiritualidade é a libertação que Krishna está dizendo. A meta da espiritualidade é o nirvana que Buda falou. Estão percebendo isso? Então, tem alguns lugares que precisam estar alinhadinhos do lado de dentro. Porque quando eles não estão alinhadinhos, daí de novo, em vez da gente ir pro gerente do banco, sou herdeira do universo. Quem é o dono do universo? Deixa eu falar com ele aqui que ele vai resolver meus probleminha. Só que eu continuo, como acho que a Rosana comentou ontem, né, Rosana, da gaiola de ouro? A gente continua na gaiola de ouro. Então tá bom, então Deus agora está na minha vida, então em vez de eu estar numa gaiola de aço, sem água e saneamento básico, agora eu tenho uma gaiola com uma vista para o mar, mas eu estou dentro da gaiola. Então tem que tomar cuidado como a gente está indo em direção ao divino, porque às vezes a gente está pedindo para o divino só fazer a nossa vida no samsara melhor. Só que a vida no samsara, ela é sempre apertadinha. E isso também é uma coisa para ficar... Isso é uma palavra da Jitsuma que eu tenho como mantra na minha cabeça. Que muitas vezes, até mentalmente falando com ela, eu escuto ela falando comigo. É a natureza do samsara. Do mesmo jeito que é a natureza da mente, existe uma natureza do samsara. O que o Espiritismo diz? Um planeta de expiação, não é? O que falam para nós em outras doutrinas? É um planeta para quê? Que a gente é capaz de evoluir. A gente, obviamente, pode ser muito grato pelos dias que a gente ficou na praia tomando sol. Agora, esses dias não revelaram para nós a força. Esses dias não revelaram para nós mistérios escondidos, tesouros escondidos no chão do nosso coração que a adversidade fez. Concorda? Então, cuidado quando a gente amaldiçoa o samsara e quando a gente quer fazer a vida mais fácil, que às vezes é justamente na adversidade que está o quê? A traçada. Que está essa oferta de Deus para nós, do divino para nós. E quando essa equanimidade vem, então existe uma espécie de relaxamento do lado de dentro. Porque é Deus que está mandando. Não é o demônio que está mandando, é Deus que está mandando. E a forma como a gente passa por aquilo é como a gente é usado por Deus. Mas outra vez, precisa para isso ver qual é a intenção que a gente está vivendo e se aproximando da espiritualidade. A gente, claro, pode usar a espiritualidade para ter uma vida melhor. É igual as pessoas, hoje, muito comum, que vão para yoga para terem um sistema nervoso menos nervoso. E tudo bem. Só que não é a meta. Então a gente tem que ter clareza para que a gente está aqui. Porque senão já são vidas que a gente vai ficar por aqui. Porque a gente pode acumular muito bom karma para ficar na nossa gaiolinha de ouro. Pode acontecer. Agora, será que é isso que eles estavam falando para nós ou eles estavam falando para nós abrir a portinha da gaiolinha de ouro? Então precisa alinhar isso tudo e aí a intenção correta. E dentro da intenção correta, vamos colocar um cenário.
que existe um mestre, um ensinamento dentro de uma caverna escura e você está indo com a sua chama apagada, porque afinal de contas a gente já foi esbofeteado pela vida, então a gente vai ficando meio caidinho, meio caidinha, tira a primeira pedra quem nunca se sentiu assim, e daí de repente encontra um mestre, um ensinamento, alguma coisa que atravessa o coração. E aí a intenção é que a gente se acenda, que aquele fogo interior volte a brilhar, aquela chama, aquilo desobstrua, o que quer que tenha sido obstruído seja desobstruído, para essa luz que brilha em todos os seres possa brilhar de novo em nós, através de nós, para que esse divino use a nossa vida e não a gente o tempo todo em sofrimento use o divino para nós. E a gente encontra nessa caverna porque vê ali uma luzinha e começa a seguir a luzinha e quando chega lá é um mestre. O mestre como ensinamento, o mestre como um amigo, o mestre como a mestra orientadora, o ensinamento, a escritura, tá ali. Agora imagina que ali você pode ter a intenção de encontrar a luz. Agora com discernimento, você vai acender sua chama e vai ser usada dentro do que for solicitado de você. Sem discernimento, a sua intenção vai ser ficar perto da luz. Então seria como, eu me salvei, vocês que lutem. Ou seja, a intenção ela precisa estar pautada em algo maior. Se eu consigo ficar vendo a luz só quando eu estou ao lado do mestre, e o mestre também é uma palavra que eu coloco entre aspas, parênteses, iluminada, debaixo de holofote, ou seja, vejam aí o que significa para vocês. Se eu fico só ali na luz, eu estou usando a luz do outro. E quando na verdade o mestre quer que eu seja livre, assim como a espiritualidade. Então a nossa intenção deve ser essa liberdade. Qual é a liberdade? Que você acenda a sua chama. Que você sustente a sua luz nos temporais da vida. Que você permaneça aceso, quando tudo for ruindo à sua volta. E que mesmo assim, você se mantenha firmada, nessa certeza no seu coração, que Deus é por você. Essa intenção, a intenção correta de ser usada, essa intenção correta de usar o que se alcança para o outro e não para si próprio, tem a ver com aquele mesmo desejo altruísta que a gente falou ontem. Tem a ver com a gente expandir o lado de dentro para poder acomodar mais mundo em nós. O que é acomodar mundo em nós? Menos julgamento, mais acolhimento, mais escuta com o sofrimento de quem está à nossa frente. Lembrando que o sofrimento de um mestre animal geralmente é só dor. O sofrimento de um ser humano, muitas vezes, se a gente aliviar, a gente tira a iniciação dele. Outra pancadaria. Então, qual é a minha intenção? É eu ser usada ou eu usar Deus? Porque se eu quero só que Deus me ajude, eu eventualmente vendo o sofrimento, eu quero terminar com o sofrimento. Até porque isso dá valor para a minha vida. E porque no final das contas, eu não suporto o outro sofrer. Agora, com discernimento e com a intenção, vamos lá, com discernimento e com a intenção, que Deus me use, às vezes o que eu posso fazer pelo meu irmão, pela minha irmã que está sofrendo, é estar silenciosamente do lado dele, do lado dela, para ele atravessar o sofrimento, que é a iniciação dele e dela. Faz sentido isso? Cuidado na hora de tirar alguém do sofrimento. Lembra de Krishna, faz com a pessoa, não faz pela pessoa. E às vezes, no nosso desejo de colocar significado na nossa vida, quando a gente vê alguém sofrer, a gente faz intervenções. E na intervenção acontece outra coisa perigosíssima, que é o que a gente falou da caverna do mestre. A pessoa fica ligada a você, porque sem você ela não encontra aquela luz. Libera as pessoas. Libera. Tem um professor que diz que ele gosta de ser um professor sem alunos. Isso sempre me toca profundamente. É isso. A gente precisa passar, aprender mutuamente e seguir. Se reunir para se fortalecer e seguir. Essa é uma responsabilidade de cada um. E quando a gente solta isso na mão de outra pessoa,
É como se a gente falasse, eu não consigo, eu não sou suficiente, e você é. E a gente precisa estar perto do ensinamento, para o ensinamento lembrar a gente dessa chama que é através de nós. E a nossa responsabilidade não é criar a chama, não é acender um fogaréu no mundo, não, é simplesmente, humildemente, não deixar a nossa chama apagar. E a partir disso, cada encontro vai brilhar uma luz mais forte. Percebem a diferença da intenção correta? E quando a gente, sem discernimento, vai confundindo, porque a gente está com sede de propósito. A vida anda tão vazia, não é assim? Quando a gente vê o que esses ativistas fizeram agora e o que aconteceu com eles, esses interceptados por último, em direção a Gaza, a busca por propósito, e que lindo, eu não estou colocando como uma crítica, mas eu estou colocando a busca como propósito. Eles colocaram a própria vida em risco, em jogo, para que os governos pudessem falar de pessoas, ou seja, dos cidadãos dos países deles, ou seja, do Ocidente, para que, por fim, alguma luz fosse colocada sobre o que está acontecendo com os prisioneiros de guerra dentro de Israel. É uma busca por propósito, vocês veem? Então, nós temos essa busca por propósito naturalmente. Agora, sem discernimento, o que aconteceria? Esses ativistas falariam só da dor deles. Com o discernimento, eles não estão pautando a dor deles. Vocês estão escutando os comentários deles? Eles falam, então eu passei isso, imagina o que eles estão passando. Então, existe um lugar diferente que sai do egoísmo e vai para o altruísmo. Mas a intenção, ela outra vez, como a gente já estudou, todos esses campos fazem fronteiras com outros que facilmente a gente pode escorregar. Então, a nossa busca por propósito, se a gente escorregar outra vez, a gente vê alguém sofrer e a gente vai lá e resolve. Agora, com discernimento e com a intenção de que Deus nos use, não a gente usar Deus, então a gente vai para um outro lugar, um lugar sem protagonismo, um lugar onde o ego vai desaparecendo e um lugar onde o outro consegue se levantar e não está ligado a você para que ele fique em pé. Cuidado com essas histórias, porque isso cria relações de codependência e as relações de codependência são tóxicas. E relações tóxicas, cedo ou tarde, a gente grita socorro para qualquer lugar, porque a gente não está tirando do infinito através de nós. A gente está tirando desse lugar pequenininho, que é o que cada um consegue dar. E que bom que a gente consegue dar, mas a gente é melhor compartilhando do que dando. Porque o que dá, termina. O que compartilha está num lugar maior. E o que simplesmente a gente é usado, vem de uma fonte inesgotável. Faz sentido isso? Tá todo mundo com aquela carinha de ué. Deixa eu ver, tá. Então pensem a respeito disso, porque as situações, ou seja, é muito essas linhas que separam, a gente tem sede de propósito de novo. E que bom, mas coloca a intenção correta. É você querendo usar Deus ou Deus usando você? Porque se Deus está usando você, você vai colocar limite. Você vai falar, o amor é incondicional, mas a relação é condicional. Entende isso? Amar incondicionalmente, relação condicional. Qual é a condição? Que ninguém se machuque, por exemplo. Que não haja violência para nenhuma das partes. Agora, o amor é incondicional. Ama acima de tudo. E, inclusive, em nome do amor, educa. Porque na falta de amor se tolera e simplesmente se cuida. Agora, no amor se educa. No amor a gente aceita até a rejeição. Quem é mãe sabe disso, quem é pai sabe disso aqui. Porque para educar, muitas vezes, o filho rejeita, não é assim? E aí, o que a mãe faz? O que o pai faz? Fala, ai, tudo bem, eu preciso do amor dele, então vamos deixar que ele se estrupie? É isso que o pai e a mãe fazem? Não. Em nome do amor, aceita-se até a rejeição. Do amor supremo, do amor incondicional. Que não está pautado na condição do amor me validar. O amor é para o outro, não para mim. O amor que eu recebo é o amor que eu sou capaz de gerar em mim. É como se o amor fosse uma fábrica, como a Sade Vigil fala. E o outro simplesmente ativa a nossa própria fábrica de amor. Mas se a gente se responsabiliza em conhecer o amor através do amor que o outro é capaz de nos dar, estamos selando o nosso destino na insatisfação. Então, por favor, pensem a respeito de qual é a intenção correta e tenham no coração de vocês, assim como eu peço ter no meu, para que a gente consiga... Isso é precisamente para ser humano. De novo, o mestre animal, ele tem a alma livre. A gente só precisa libertar o corpo dele.
Só isso. Quando ele chega perto da gente, a gente fala, nossa, agora ele não vai conseguir, ele sofreu tanto. A Frida que tá aqui, eu postei um vídeo dela do resgate, hoje eu devo postar uma atualização. Ela é por amor, ela tá o tempo todo, perdão, ela tem lugares, porque foi uma vida inteira, né? Ela já é uma idosa. Tem lugares que a gente vê que estão vindo pra luz, mas ela tá fazendo o caminho dela muito rápido, 5 semanas. Brilhante, brilhante de luz. Brilhante. Agora vamos fazer então esse mesmo caminho. O caminho do quê? De estar no amor o tempo inteiro. Amor, 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 amor. Independente do quê? Do que a gente recebe. Esse amor que é... Ela só está desobstruindo a fábrica de amor dela. Então o mestre animal é fácil, porque está pautado só na libertação do corpo físico. A alma é livre. A gente desobstrui rapidamente. Tanto só na presença, o mestre animal vai lembrando. O ser humano, ele está no sofrimento, porque a nossa mente tem mais parafernália do que a mente do mestre animal. Não é que a gente é mais, é simplesmente que temos complexos diferentes. Complexo o quê? Corpo, mente e espírito. Não é mais, é diferente. É igual você falar que o mestre animal tem um chifre e você não tem. E aí significa que o mestre animal é mais? Não. É só um complexo diferente, entendem? Então, dentro desse complexo, nós temos mais parafernália na mente. Essa parafernália que temos na mente traz muitas vezes o aspecto do sofrimento além da dor. E aí, outra vez, eu quero que Deus me use, ou eu estou sedenta e sedento por propósito, e sem a intenção correta, então eu alivio o sofrimento de quem está à minha frente. E aí tem um outro lugar quando isso acontece. Além dessa busca por propósito na minha vida, então eu termino usando o sofrimento do outro para eu ter propósito. Olha que perigo. Estão entendendo isso? Como é delicado? E aí a gente tira o outro do sofrimento. O sofrimento que justamente seria a iniciação daquela pessoa. É o excesso de proteção. Qual foi o pai e a mãe que não aprendeu isso na marra? Que viu que se protegesse demais o filho e a filha, ia criar um filho, uma filha que não teria condição de ter autonomia no mundo. Não é assim? Então, como é agora que dentro disso tudo a gente libera o outro e daí entra esse lugar delicadinho. Vamos olhar a hora, né? Que eu já comecei atrasada, que bênção. Mas vou terminar o raciocínio. Segurem aí comigo. O lugar delicado é o seguinte. Quando eu quero tirar o sofrimento da vida do outro, sem que o outro faça parte dele, então eu pedindo para Deus me dar força para eu resolver o problema do outro, em vez de pedir para Deus para que Deus me use da forma como deve ser feito a história com aquele ser humano, eu estou dizendo que eu não confio que aquele ser humano à minha frente tenha a capacidade de resolver aquilo. Está feita a porcaria inteira. Estão entendendo? Porque eu ainda tiro do outro a capacidade que ele tem de acreditar nele. Olha que delicado isso. Olha que delicado isso. E olha como a gente precisa de discernimento nas relações. Porque muitas vezes, outra vez, tá do lado de alguém é a gente ver o nosso sofrimento. De não suportar que o outro sofra por coisas que para nós são fáceis. Mas que para ele não. E que aquele processo para o outro é justamente o que vai emancipar ele frente à vida. Rosana comentou alguma... eu tinha um outro comentário aqui, desculpa. Provas e expiações, a Rosana comentou, desculpa, a Rosana não tinha visto. E ele acreditar em Deus. Então, gente, pensem a respeito disso. Porque outra vez a gente está sedento por propósito. Mas pensa nesses ativistas em Gaza agora. Se eles tivessem deslizado na intenção, eles iam falar só do sofrimento deles. Concordam? Agora, como está pautado em um propósito, onde há algo maior, eles falam, olha, se está acontecendo comigo, imagina lá. E através do que aconteceu com eles, eles chamaram a atenção dos governos que se importam com o cidadão, para que colocasse um holofote em cima da situação. Então, é um lugar de altruísmo. Agora, percebe, a gente muitas vezes, por não suportar, ou seja, e é uma linha tênue do que a gente acha que está fazendo e do que Deus está fazendo através de nós. Que isso a gente pode refletir numa outra hora.
Porque no final das contas, ou seja, está tudo sendo operado aparentemente pelas suas mãos. Quando a gente usa esse exemplo dos ativistas, a gente vê, peraí, Patrícia, mas está tudo na mão deles. Será? Então, pensa um pouquinho nisso, ou seja, como que você tem se aproximado desse desejo de propósito e a sua intenção quando você vê alguém sofrer. Cuidado com as relações tóxicas e abusivas. E aí os ciclos se repetem. Por quê? Porque você não suporta que o outro sofra e você não dá autonomia para ele atravessar o sofrimento dele. Pensa você criar um filho desse jeito. A relação pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, é uma relação que a gente consegue colocar essas coisas em perspectiva direitinho. Porque você olha e diz assim, nossa, esse ser só consegue existir se eu estiver aqui. Você é eterna, meu amor. Então, como é que você vai fazer para que isso dure? Aí você pode dizer, Patrícia, você tem condições especiais? Tem, como por exemplo o mestre animal. Eu fico olhando para todo esse rebanho resgatado pelo Vale da Rainha, e eu fico falando assim, tá bom, qual é a autonomia que esse povo tem? Porque se sair dessas cercas, a gente sabe o que acontece no mundo. Então, qual é a autonomia? A autonomia é a gente criar uma missão forte, aonde o que a Patrícia e o Vitor, saindo do corpo, isso continue. Essa é a autonomia que eles têm, é uma estrutura. Então, se você, de repente, tem uma condição onde você fala, putz, mas a minha condição é especial, é diferente por causa disso. Então, você cria uma estrutura para isso. Porque você não é eterno, você não é eterno. E se você vincular a você, uma que você se aprisiona, tentando libertar o outro. E nenhum dos dois vão descobrir essa liberdade e autonomia. Cuidado com os lugares onde fica pautado numa relação de um com o outro. É muito delicado. E exige que a gente pense a respeito disso. Então, de novo, a intenção correta com discernimento, para que a gente carregue a nossa chama acesa e a gente, através dos nossos encontros, se acenda. Agora, cuidado quando essa luz acontece só quando a gente está junto do ensinamento, quando a gente está junto um do outro, porque aí eventualmente vira codependência. E a gente é interdependente. E na interdependência existe liberdade. Na codependência existe esse sofrimento que a gente começa a, inclusive justificando como Arjuna, quem está no estudo da Bhagavad Gita sabe, a maioria de vocês, no sofrimento pessoal. Então eu não luto por causa do meu sofrimento. Mas espera aí, o que Deus está querendo te usar na sua luta pessoal? Como é que você se rende para que Deus te use? Muitas vezes é lidando com o próprio sofrimento. E boa parte do sofrimento, às vezes, é olhar uma pessoa indo pelo caminho errado e falar, eu tô aqui, se você quiser. Agora eu não posso ir aí te amarrar e te tirar daí. Eu não posso fazer por você. E para isso precisa de uma sabedoria interior. De um acolhimento interior também. Uma sabedoria para quê? Para você mesma, para você mesmo sofrer. Sofrer por não poder fazer pelo outro. E aí o outro vira um professor para você. Então, enfim, gente, na intenção correta, que a gente se aproxime da espiritualidade para a espiritualidade nos usar. E não para a espiritualidade usar a gente. Porque se a espiritualidade ser usada por nós, porque se nós usarmos a espiritualidade dessa forma, nós também podemos usar a dor do nosso irmão para colocar propósito na nossa vida. Nossa, que confusão terrível isso! Em vez de usar a dor do irmão para que a espiritualidade nos use para o alívio dessa dor, como quer que isso signifique. Ou seja, não está na minha mãe, não está no meu apego, muito menos no meu desejo, nada. É um lugar maior. Estão acompanhando esse raciocínio? Estamos. Então, quem está com a câmera aberta aqui, que às vezes tem um rostinho de Ueda e eu fico preocupada. Então é isso, gente. Por favor, tenham esse discernimento e permita que Deus use a gente. E que a nossa busca por propósito nunca faça com que a dor do irmão seja um artifício para a gente achar que tem uma vida maior, egóica, do que a vida ínfima, pequena e insignificante que a gente tem nessa breve encarnação, onde o protagonismo é de Deus, não nosso. Graças, queridos e queridas. Boas reflexões.
que reverbere por aí. Vou pedir pra gente alinhar a coluna e depois a gente vai para tapas. Eu convido todos vocês a estarem, eu vou todas e todos vocês a estarem pra gente falar um pouquinho mais dos diferentes votos de austeridade e continuar colocando força para que a gente encontre o nosso caminho nessa vida e que ele seja iluminado sempre por essas forças divinas que nos guiam. Fechar os nossos olhos um minuto. Inspirando, abrindo a nossa terceira visão, enxergando na nossa mente aqueles que o sofrimento nos toca. O sofrimento daqueles que nos atravessaram. Esses seres humanos, mestres animais, florestas, o reino mineral, um mestre animal com nome, um mestre animal sem nome, uma pessoa com nome, uma pessoa sem nome. Trazer a visão desses seres na sua mente. E no seu coração, no altar, aonde o fogo é sua chama, pergunta para o teu mestre interior: como que você de fato é capaz de ajudar para que o propósito entre na vida desses seres e não esses seres servirem você numa falsa ilusão de propósito próprio. Entende se o sofrimento de quem está perto é para você aliviar ou para você simplesmente testemunhar com uma mão estendida. E qualquer que seja a resposta, entende que aonde o serviço é Deus usando você, espontaneamente, não por intenção, existe mutuamente ajuda, ainda que não seja a aspiração do servidor receber qualquer apoio, onde é legítima a intenção de simplesmente ajudar o outro e existe amor próprio suficiente para a autocompaixão, se dá e se recebe. Aonde as relações estão desequilibradas, se recebe mais do que se dá mais do que se recebe. Chama na sua mente aqueles que sofrem, que atravessaram você com o sofrimento deles. E no seu coração recebe as respostas do correto agir, para que a sua intenção, ao se aproximar desses seres, seja pautada na vontade de Deus e não na sua vontade. E dessa forma compreende que muitas vezes o que o outro precisa é o que você tem dificuldade para dar, por questões que são suas. E quando Deus te pede, dê. Porque dando, o irmão na vontade de Deus cresce, a irmã, quem quer que seja. Porque dando nessa vontade do divino, esse grande mistério forja e lapida sua alma. O protagonismo é divino. Mantém tua intenção correta, a tua aspiração de ser usado e de ser usada para serviço. E o seu desejo pelas coisas do mundo, contido em um domínio franco e sincero, de quem compreendeu
que a felicidade está dentro e no alto, e que uma vez sentida, deve ser compartilhada. Tenha a coragem de ser feliz, de servir como é requerido ou requerida de você, e de caminhar a passos firmes, mesmo quando o chão treme ou parece inexistente debaixo dos seus pés. E assim, a cada respiração, como aqui, como agora, que você sinta todos os seres divinos em um círculo de proteção ao redor de você. Caminha o bom caminho e recorda sempre do que você sente e dessas visões do seu coração. E que essas visões e que esse sentir sejam lamparinas no caminho tenebroso do mundo, aonde Maya, a grande ilusão, seduz para fora desse centro quem não se protegeu. Com a invocação do divino na própria vida. Não permita que Maya te seduza. Te firma no coração. Te firma na aspiração e na intenção que o divino te use. E as coisas do mundo não te tocarão. Mas você, com as bênçãos do grande mistério, poderá ser usado, poderá ser usada para que o divino toque as coisas desse mundo. E assim, torne esse mundo melhor. Inspirando e expirando as palmas juntas. Namastê. Graças, gente, por esse espaço. Essa reflexão é muito longa para ser colocada em poucas palavras. Deixa que reverbere por aí esses lugares e de repente a gente revisita algum espaço de, por exemplo, de suportar o sofrimento do outro. Talvez também seja um caminho para a gente refletir um pouco mais sobre isso. A gente precisa de uma força enorme para suportar o sofrimento do outro, quando aquele sofrimento é a iniciação. E aí precisa de discernimento também para entender isso, sabe? Enfim, a gente pode voltar para esse lugar, para esse tópico, para esse espaço, para se debruçar mais sobre o tema e permitir que o tema nos estude também. Muito agradecida, seguimos com tapas austeridade. Beijos, braços e até já. Torço eu.